Parte 2. Eu disse pro meu namorado que eu ia deitar, mas porque eu tava esperando que ele falasse que o amigo dele já tava indo e que ele ia se deitar também. Só que ele não falou isso e pelo contrário, ele disse que eu tava sendo muito apressada e que era pra eu esperar porque eles também já estavam indo. Gente, no início ele não deu a entender nada, mas o jeito que ele tava falando comigo tava me transmitindo medo. Então eu peguei minha bolsa e falei que eu estava indo embora. O amigo dele entrou na minha frente na porta e disse que estava muito apressada, que era para eu esperar, porque a noite ia ser muito legal. Aí foi que a minha ficha caiu e que eu realmente entendi o que eles estavam tentando fazer. Então eu disse que tudo aquilo não passava de uma brincadeira de muito mau gosto e que eu estava realmente indo embora. E meu namorado disse que não se tratava de uma brincadeira, que era para eu começar a levar a sério. Nesse momento, o amigo dele se aproximou de mim e começou a passar a mão em mim. Ele simplesmente tentou tirar minha blusa. Eu comecei a gritar, comecei a fazer um escândalo, falei que ele tava doido. Peguei umas coisas que estavam lá em cima da estante, comecei a jogar nele. O meu namorado falou que eu tava sendo idiota, que eu tava sendo careta. Disse que com certeza eu já tinha feito aquilo e que se eu tinha feito com outras pessoas, por que eu não iria fazer com ele? Ele veio realmente pra cima de mim e eu fui até a cozinha correndo dele. Peguei um objeto cortante que tinha lá e nesse exato momento o meu celular tocou. E gente, eu não sei quem era. Naquele momento eu não sabia quem era. Só atendi falando: mãe, socorro. E assim, era a minha vizinha que estava tentando falar com a minha mãe. Queria que eu passasse um recado pra minha mãe, mas para tentar botar um pouco de medo neles, eu já atendi o telefone falando: mãe, socorro. Foi nesse momento que eles me deixaram passar. E eu consegui ir com esse objeto na mão até a porta. E lá eu consegui sair correndo. Foi uma das piores sensações da minha vida. A pior coisa que eu já passei em toda a minha vida. Eu cheguei em casa extremamente assustada. Eu nunca mais queria olhar para aquele garoto. E eu fiquei assim por muito tempo sem contar nada. Eu nunca contei nada disso pra ninguém. Eu simplesmente liguei pro meu pai e pedi pro meu pai se eu podia voltar a morar na casa dele. E o meu pai falou que eu podia e eu falei com a minha mãe do nada que eu tava me mudando e que eu ia voltar a morar com meu pai. A minha mãe ficou sem entender nada, falando se a minha madrasta tinha falado alguma coisa, tinha feito alguma coisa, por que eu tava querendo voltar. E eu tava muito assustada, com muito medo, e eu acabei não falando. E assim, a mãe dele também ficou sem entender por que eu fui embora, por que o namoro terminou, mas ele sabe exatamente o porquê. E eu acredito que ele não contou pra ninguém. Se passaram 2 anos que tudo isso aconteceu e eu voltei a morar com a minha mãe, devido a alguns acontecimentos que aconteceram na casa do meu pai. Mas eu nunca contei essa história pra ninguém, gente. Hoje eu tenho o ranço de olhar pra cara dele. Ele tentou falar comigo quando eu voltei, tentou me pedir desculpa, tentou conversar comigo, mas eu não quis nem me aproximar dele. E hoje eu tenho até vontade de contar, sabe, pra todo mundo o que foi que aconteceu. Eu tenho vontade de contar. Mas eu tenho medo, gente, porque assim, eu acho que eu devia ter contado naquela época. E como eu não contei, eu não sei se eu contar agora, depois de 2 anos que tudo isso já aconteceu, se alguém vai acreditar em mim. Porque tem coisas que ou você fala na hora ou você não fala nunca mais. E eu acho que essa é uma delas, sabe? Eu devia ter falado na hora. Como eu não falei, não sei se eu posso simplesmente agora chegar e dizer. Então eu tô guardando pra mim, mas eu simplesmente evito de estar até no mesmo ambiente que ele. Ah, e o amigo dele também eu nunca mais vi. A última vez que eu soube a notícia dele foi que a mãe dele tinha falecido e ele tinha ido morar com os avós dele em outra cidade.